Notícias do auxílio emergencial do dia 19 de fevereiro de 2021. Antes de continuar, deixe o seu like e inscreva-se no canal para que eu traga mais notícias sobre o auxílio emergencial e economia em geral. De onde o governo vai tirar dinheiro para pagar novo auxílio emergencial? O ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, DMG, e da Câmara, Arthur Lira, PPAL, caminham para viabilizar um novo auxílio emergencial. Mas ainda faltam detalhes sobre como o governo vai pagar isso. Pelo que foi anunciado até agora, o novo auxílio deve ser viabilizado por meio de uma cláusula de calamidade, que suspenda regras de gastos do governo. O governo deseja que o benefício seja destinado a menos pessoas e em um valor menor, de R$ 200 ou R$ 250. Com isso, a conta ficaria em algo como 30 bilhões de reais, bem menos do que os 293 bilhões de reais repassados em 2020, segundo dados do painel de monitoramento do Tesouro Nacional para os gastos da Covid-19. Segundo Guedes, a medida viria com compensações financeiras. Até agora, a principal ação de corte de despesas mencionada pelo ministro foi o congelamento do salário de servidores públicos. A ideia é de que os mecanismos sejam incluídos nas propostas de emenda à Constituição, PSS, emergencial e do Pacto Federativo, que tramitam no Congresso desde 2019. A expectativa é de que os dois textos sejam unificados e votados na semana que vem, mas não há nada formalizado. Porque o cenário está mais difícil em 2021, a situação das contas públicas já estava ruim no ano passado, e isso dificulta as coisas agora. Em 2020, com a aprovação do orçamento de guerra, regras que limitam as despesas do governo, como o teto de gastos, estavam temporariamente suspensas. Havia consenso de que o governo precisava gastar. Mas as contas públicas ficaram em uma situação ainda pior do que já estavam. Dados do Banco Central, BC, apontam, por exemplo, que a dívida bruta do governo federal, do INSS, dos estados e dos municípios chegou a 89,3% do PIB em dezembro de 2020. No mesmo mês de 2019, a dívida estava em 75,8% do PIB. Quais são as outras alternativas, e por que são difíceis em um cenário normal? De acordo com Mendes, pesquisador associado do INSPER, o executivo teria 3 formas básicas de bancar o auxílio emergencial: aumentar a dívida pública, empurrando o custo de forma dispersa para toda a sociedade, reduzir despesas, ou elevar as receitas. Mas as regras de gastos restringem o espaço para a atuação do governo. O aumento da dívida é limitado pela regra de ouro, uma norma que impede que o governo tome dinheiro emprestado para pagar despesas como o auxílio. É preciso autorização do Congresso. As outras 2 alternativas tampouco são simples. A despesa está no osso. O governo já cortou onde era possível, diz Mendes. E, mesmo que aumente receitas, o orçamento do executivo segue restrito ao teto de gastos. O governo não pode simplesmente imprimir dinheiro. Além dessas possibilidades, economistas como Luiz Carlos Bresser Pereira e Henrique Meirelles já defenderam, em 2020, que o governo imprima dinheiro para fazer frente às despesas da pandemia. Na prática, o mecanismo não seria simplesmente emitir moeda, mas sim promover uma expansão do total de dinheiro que circula. Isso seria feito pelo Banco Central, BC, que poderia, por exemplo, comprar títulos públicos. O principal efeito colateral desse tipo de ação, porém, é o aumento da inflação. No ano passado, a percepção era de que um aumento pontual desse dinheiro circulante não teria consequências graves, já que a atividade econômica estava deprimida. No final de 2020, contudo, a inflação voltou a acelerar. Na opinião de Mendes, não existe mágica. Isso de imprimir dinheiro é uma fábula. Todo passivo do governo paga juros, afirma o pesquisador. Se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Ative o sininho para receber mais notícias sobre o auxílio e economia em geral. Vejo você amanhã com mais notícias.